Será que uma criança com apraxia de fala na infância precisa fazer exercícios, malhar a língua, lábios? Será que isso faz a criança falar? Nesse vídeo aqui eu vou te contar sobre isso. Será que a criança precisa fazer exercícios para os lábios e para a língua para falar? Eu sou a Letícia, fonoaudióloga com mais de 20 anos de experiência, especialista em linguagem infantil e criadora do método Multigestos Letícia. Vamos pensar, para que seriam os exercícios orofaciais? Ou seja, fazer exercício com a língua, com os lábios. Para que a gente faz esse exercício? Para fortalecimento muscular, melhorar a tensão dos lábios, para a questão de mobilidade. Então tá, beleza, eu entendi então que esses exercícios vão fazer isso. Só que o problema é que nos transtornos motores de fala, a dificuldade não está nessa parte de mobilidade, de força de lábios. Não é porque o lábio tá fraco que essa criança não fala. Vamos pensar, uma criança com um lábio fraco, né, com pouco fortalecimento desse lábio, com uma hipotonia desse lábio, ela pode falar mais embolada, ela vai ter uma dificuldade aqui nessa inteligibilidade, mas essa criança fala. Porque a dificuldade nos transtornos motores de fala não está propriamente nos órgãos fonoarticulatórios, né? Não é uma questão de lábio, de língua, do movimento, não é especificamente aqui. Então vamos entender. Está mais ligado ao comando do cérebro que não vai para essa região. Então, tem falhas nesse sistema de planejamento e programação motora dos sons da fala, pode também ter falhas na execução motora. Então, planejamento, programação e execução motora dos sons da fala, onde essa criança ela não consegue, né? O cérebro não manda o comando adequadamente do que ela precisa fazer com a boca para falar. Então, pode ser que esse lábio tá ótimo, né? Na hora que você olha essa tensão do lábio, né? Toda essa parte de mobilidade tá ok. A dificuldade é o comando que não chega para saber o que ele precisa fazer com a boca para falar. E principalmente organizar essa sequência de sons. Porque o que acontece muitas vezes é que um movimento isolado, a criança pode conseguir fazer, na verdade, assim, um movimento de fazer o som de pã. Pode ser que a criança consiga e pode ser que ela não consiga falar papai. Então, não é o fato dela conseguir fazer esse movimento isolado que garante ela conseguir fazer a palavra, fazer uma sequência de sons, exatamente por essa dificuldade de planejamento, programação, né? E no caso aqui, quando ela vai executar esse movimento, ela pode ter um desvio de mandíbula, ela pode ter uma imprecisão desse movimento, caracterizando realmente essa falha dessa execução dos sons. Então, quando a gente pensa em exercício de fortalecimento, ele não vai garantir o processo de fala. E tem outro problema. Muitas vezes a criança vai aprender a fazer esse exercício, só que ela aprende a fazer esse exercício, faz o movimento e tudo, mas só que isso não garante o processo de fala. Porque ela aprende um movimento isolado, ela aprende a fazer um exercício. Só que esse exercício, ele não garante o processo de fala. Então, como que a gente precisa ter, né, em mente? Esse exercício, pode ter criança que vai precisar desse exercício? Pode. Tem crianças que realmente têm demandas. Uma criança com uma disartria, por exemplo, ela tem demandas mais específicas e direcionadas, onde ela precisa, porque ela tem uma hipotonia ou uma hipertonia, ela tem uma alteração muscular orofacial que leva a dificuldades e que a gente vai ter que olhar para isso. Só que mesmo assim, pensando na disartria, não adianta olhar só para exercícios, né, de motricidade orofacial e achar que isso vai trazer a fala. Então, a gente vai ter que, por exemplo, na disartria, integrar esse processo dos exercícios orofaciais com toda essa parte, né, de execução motora, de princípios de aprendizagem motora da fala. Mas vamos entender então, uma criança que não fala
não necessariamente precisa de exercícios de motricidade orofacial. Então, assim, para fala, não é esse olhar que a gente precisa ter. Quando a gente está diante de uma criança com transtornos motores de fala, como apraxia, como o atraso motor de fala, essa dificuldade é de cima para baixo. Então, se você ficar trabalhando aqui, esperando essa fala vir, sem trabalhar com pistas multissensoriais, sem trabalhar com seleção de palavras-alvo, treino, prática repetitiva, né, trazendo aí os princípios de aprendizagem motora, essa criança não vai avançar na fala. Então, não é uma questão de lábio, de língua especificamente, de força, né, muscular, que essa criança não está falando. O que a gente pode pensar é assim: exercícios de motricidade orofacial, em casos específicos, eles são indicados, e para um refinamento da fala, para uma precisão dessa fala, né, pode ser que em algum momento isso vai ser utilizado. Mas pensando em crianças que não falam, se você focar em exercícios de motricidade orofacial, você não vai ter os melhores resultados. Pode ser que essa criança não evolua na fala de fato, porque você não está trabalhando a raiz do problema e talvez está cansando essa criança com algo que é desnecessário. Gente, uma vez eu recebi uma mensagem de uma família falando assim: mas essa fono não tá trabalhando direito não, sabe por quê? Ela não passou nenhum exercício pro lábio, ela não passou um exercício pra boca dele, como é que ele vai evoluir, como é que ele vai falar se a fono não passou exercício pra boca? Então, gente, às vezes chega uma demanda da família e a gente precisa explicar esse processo para que a família tenha mais tranquilidade, entenda o processo, sempre investe nessa orientação, gente, porque isso faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, compartilha com mais pessoas e aproveita para se inscrever no canal, porque aqui sempre tem vídeos novos trazendo discussões sobre transtornos de fala.